Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lara, eu sou professora voluntária e bolsista de gestão e voluntariado pelo projeto Avanço Jovem, promovido pela DESC. Nós vamos dar hoje início ao capítulo 8 da Gestão de Recursos Naturais, Conservação e Uso Sustentável de Recursos Naturais. Desde já, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações para fortalecer o projeto. Então vamos começar o nosso curso de assistente de gestão ambiental. Conservação e uso sustentável de recursos naturais. A gestão de recursos naturais refere-se ao processo de administração e uso de recursos ambientais de forma eficiente, sustentável e responsável, de modo a garantir que estes recursos atendam às necessidades das gerações presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. A conservação e o uso sustentável são dois pilares centrais para essa abordagem, visando equilibrar o consumo humano com a preservação dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade. A conservação de recursos naturais envolve a proteção e a preservação dos recursos naturais como água, solo, florestas, minerais, biodiversidade e ecossistemas, de forma a evitar o seu esgotamento ou degradação. Isso implica a implementação de práticas que busquem minimizar os impactos ambientais negativos da atividade humana, protegendo esses recursos para garantir a sua disponibilidade a longo prazo. A conservação é essencial não só para a manutenção dos recursos, mas também para a preservação da biodiversidade, que é fundamental para o equilíbrio ecológico. Estratégias de conservação incluem a criação de unidades de conservação, como parques nacionais e reservas ecológicas, que são áreas protegidas para a preservação da fauna e flora nativas. Além disso, a conservação envolve a implementação de políticas públicas e iniciativas de educação para sensibilizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. Por outro lado, o uso sustentável de recursos naturais refere-se à exploração desses recursos de forma que se mantenha o equilíbrio ecológico e se promova a recuperação natural dos ecossistemas. Ao contrário da exploração indiscriminada e destrutiva, o uso sustentável considera a capacidade de regeneração dos recursos e promove práticas que minimizem o impacto ambiental. Um exemplo claro disso é o uso sustentável das florestas, onde o corte de árvores para madeira é feito de maneira controlada e planejada, garantindo a regeneração da vegetação e a manutenção do habitat natural de muitas espécies. A agricultura sustentável também entra nessa categoria, envolvendo práticas que protejam a qualidade do solo e da água, evitem o uso excessivo de produtos químicos e incentivem a biodiversidade agrícola como a agroecologia e a rotação de culturas. Um breve resumo, de até onde esse capítulo veio, a gente vê que várias práticas, foram criadas de modo que a gente entende que a nossa sociedade atual, ela exige da natureza, querendo ou não, mas que isso seja feito de uma maneira responsável, que a partir do momento em que haja um prejuízo, que possa haver uma compensação em relação a esse prejuízo. Então, várias práticas são criadas, como, por exemplo, esse novo plantio de árvores após derrubá-las, ou, por exemplo, evitar o uso excessivo de químicos. Várias dessas questões fazem muito a diferença. Conservação e uso sustentável de recursos naturais. A gestão sustentável da água é outro exemplo importante de como o uso dos recursos naturais pode ser equilibrado com sua conservação. O manejo adequado das fontes de água potável, com a redução do desperdício e a implementação de sistemas de reciclagem e reuso da água, é fundamental para garantir que esse recurso vital esteja disponível para as gerações futuras. As barragens e os sistemas de irrigação eficientes são práticas que podem ser aplicadas para gerenciar melhor o uso da água na agricultura, além da necessidade de proteger as bacias hidrográficas e reduzir a poluição dos corpos hídricos. O
uso sustentável de recursos minerais também desempenha um papel fundamental na gestão ambiental, já que a exploração de recursos como carvão, petróleo e metais preciosos tem grande impacto nos ecossistemas. A adoção de tecnologias mais limpas e a implementação de processos de mineração sustentável que minimizem os danos ao ambiente e às comunidades locais são essenciais para reduzir os efeitos adversos dessa atividade. Além de promover o uso responsável, a gestão de recursos naturais sustentáveis envolve também a recuperação ambiental de áreas degradadas, como a restauração de áreas desmatadas, a reabilitação de solos contaminados e a recuperação de ecossistemas marinhos danificados. A recuperação é um processo de grande importância, já que muitas vezes os danos causados pelas atividades humanas não são imediatamente reversíveis e exigem esforços intensivos para restaurar o equilíbrio do meio ambiente. Então, às vezes, você evitar, ou tentar compensar esses danos no presente, não vai exigir tantos esforços no futuro, É muito importante que haja essa conscientização de que às vezes acaba custando menos o agora do que no futuro. Um conceito-chave para alcançar a gestão sustentável dos recursos naturais é a economia circular, um modelo que propõe reduzir, reutilizar e reciclar materiais, de modo a prolongar o ciclo de vida dos produtos e minimizar a extração de recursos naturais. Isso implica a criação de um sistema econômico onde os recursos são usados de maneira eficiente e onde os resíduos gerados em um processo de produção são transformados em novos recursos, fechando assim o ciclo de consumo e reduzindo o impacto ambiental. Outra coisa, que já foi citada nas outras aulas, que é essa questão de, às vezes, a gente sente uma necessidade de trocar o produto, mas às vezes o produto não precisa ser trocado, Com essa nova ideia de que o produto da última geração é melhor, mas às vezes ele tem a mesma função do antigo, muitas vezes não tem uma necessidade de trocar. É bom trocar certas coisas quando elas já não possuem mais uso, quando o uso delas já se torna um incômodo e é necessário um novo. Mas um acúmulo excessivo, muitos produtos com a mesma utilidade às vezes não são necessários, são só um capricho criados pelo capitalismo, e que de uma certa forma prejudicam também o meio ambiente. Portanto, a conservação e o uso sustentável de recursos naturais não são apenas uma questão de preservar o meio ambiente, mas também de garantir a justiça social e econômica, pois os recursos naturais são a base do desenvolvimento humano. A gestão responsável desses recursos requer a colaboração entre governos, empresas, organizações não governamentais e cidadãos, de modo a implementar práticas que não apenas atendam às necessidades atuais, mas também protejam os recursos naturais para gerações vindouras. Então, é um dever de todos, Todos que possuem algum poder ou todos que habitam, a Terra precisam ter uma participação ativa para evitar o fim dos recursos naturais, que também resultaria no nosso fim. E tem que pensar muito bem nas gerações futuras que vão sofrer os prejuízos dessas causas descabidas de desmatamento, de poluição da água, do ar, são as pessoas que vão mais sofrer com isso. Então é importante nós nos conscientizarmos principalmente por conta delas. Com isso, nós finalizamos o capítulo 8, a parte 1 do capítulo 8. Espero muito que vocês tenham gostado. Novamente peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Foi um capítulo bem curtinho e eu espero que tenha sido bem absorvido. Um grande beijo e até a próxima!